Doutora Débora fala a respeito de hipotireoidismo e o uso de medicação. Por que muitas vezes não se tem resultado? Todo mundo já ouviu falar em hipotireoidismo, mas por que muitas vezes a gente está tomando medicamento e não tem uma melhora? Para conversar hoje sobre esse assunto, é com grande prazer que eu recebo mais uma vez a doutora Débora Balaguês. Seja bem-vinda aqui ao Sinta-se Bem. Muito obrigada. Então, hipotireoidismo. Hipotireoidismo é uma característica clínica, né? Que se caracteriza por diminuição da produção dos hormônios tireoidianos. A tireoide é uma glândula que está aqui no pescoço, que fabrica dois hormônios, T4 e T3. Todos nós temos tireoide, só que se a tireoide começar a diminuir a quantidade de fabricação dos hormônios, isso se caracteriza por hipotireoidismo. O hipotireoidismo, ele dá muitos sintomas. Um dos principais sintomas é ganho de peso, mas também está comumente associado ao ganho de peso e uma dificuldade em emagrecer, inclusive, não só o ganho, mas uma dificuldade em emagrecer. Ao ganho de peso está associado diminuição de memória, cansaço, enxume nas pernas, queda de cabelo, unhas fracas e quebradiças, e ainda pode também ter problema de insônia, né? Pode ter sonolência durante o dia e insônia durante a noite. Digamos, essa característica de disfunção hormonal, na maioria das vezes é tratada com substâncias que a gente chama que são pró-hormônios da tireoide, que é a levotiroxina, que no mercado tem vários nomes, levoide, tetroide, sintroide, puran, enfim. No entanto, muitas vezes as pessoas estão usando essa substância, esse pró-hormônio, que é o T4, a levotiroxina, na forma desses nomes comerciais e ainda não estão conseguindo melhorar. Por quê? Porque a tireoide, ela é uma glândula que comanda o metabolismo. Também comanda ela é como se fosse num carro, ela é o que dá que dispara a ignição, ela que faz levar energia para a célula, é o fósforo, tá? No entanto, quem faz esse processo de ação na tireoide, o hormônio ativo, não é o T4, que é suplementado normalmente. É o T3. Então, esse pró-hormônio, o puran, o tetroide, o levoide, o sintroide, ele é a farinha para o pão. Então, eu preciso do pão. Mas para eu poder ter pão, é óbvio que eu tenho que ter farinha. Mas a farinha tem que converter a pão, que é o T3. Para isso, eu preciso ter minerais adequados em quantidade adequada. Entre eles, principalmente o selênio, o iodo. E o que acontece? Na maioria das vezes, nós não estamos nos alimentando no padrão adequado, quer dizer, nós temos que pesquisar o nosso padrão nutrigenômico, saber qual é o tipo de alimentação saudável para poder absorver esses nutrientes, né, esses minerais, e fazer a conversão da farinha para o pão. Aqui é o T4, aqui é o T3, porque quem liga na célula, quem liga lá no receptor, é o T3. E além de eu ter que corrigir o padrão nutrigenômico para poder corrigir os problemas de tireoide, eu preciso desbloquear os receptores. Porque nós vivemos num mundo de intoxicação ambiental, onde nós temos os chamados disruptores endócrinos, ou bloqueadores de hormônio, que se a gente for no Google agora e colocar lá, em inglês é mais fácil achar, Endocrine Disruptor and Heavy Metal, quer dizer, os principais representantes que bloqueiam os hormônios tireoidianos de fazer conversão, de ligar no receptor, são os metais pesados. Entre eles, principalmente o arsênico e o flúor. O flúor, que é muito importante que a gente troque a pasta de dente tem que ser sem flúor, porque o flúor
ele é altamente, tem uma afinidade muito grande pelo receptor de iodo, e sem iodo não fabrica hormônio da tireoide, e nós temos que desbloquear esses receptores. O arsênico, por exemplo, ele está presente no arroz, ele está presente no solo por contaminação de agrotóxico, pesticida, herbicida, ele está em tudo que tem cheiro e que tem perfume. Nós temos o arsênico. Entre outros... Maquiagem tem muito chumbo por causa da pigmentação, que também bloqueia esses receptores. Então, por exemplo, o T3 tem que ligar no receptor da tireoide para poder fazer ação celular. E na maioria das vezes ele está bloqueado, tem algo ali interrompendo essa passagem, que são os bloqueadores de hormônio. Como que a gente corrige isso? A gente corrigindo, descobrindo o padrão alimentar adequado para que eu aumente a capacidade absortiva de micronutriente, que vai fazer a conversão da farinha em bolo de forma adequada, porque entram enzimas nessa conversão que dependem desses minerais. Então eu preciso corrigir, preciso investigar e corrigir o meu padrão nutrigenômico. Existem exames, né? O S-Complex é o padrão hoje da Sociedade Brasileira de Nutrologia, o padrão ouro para fazer essa descoberta. E eu preciso desbloquear esses receptores. Para desbloquear receptor, existem várias técnicas, tá? A melhor técnica é desbloquear por técnica biofísica, porque todos os metais têm carga. E quando a gente... existem hoje aparelhos em medicina que fazem troca iônica, conseguem tirar do receptor, por troca iônica, esses bloqueadores. E aí o receptor passa a ficar livre e passa a ter uma ação, nós começamos a realmente melhorar da tireoide. Mas tem que evitar de ter contato com esses bloqueadores também, né, doutora Débora? Ingerir é difícil 100%, né? Porque a gente diminuir. Como podemos diminuir? Então, podemos trocar a pasta de dente por uma pasta de dente sem flúor. Nós podemos usar a solução de Lugol. De uma forma empírica, pode-se usar 2 gotinhas de solução de Lugol todos os dias de manhã. Agora, se for tratar, a gente depois pode medir o iodo, ver se tem que suplementar uma quantidade maior. Precisamos tirar o máximo possível de material de limpeza de dentro de casa e passar, porque tudo que tem cheiro tem arsênico. E então a gente pode começar a usar vinagre, álcool, água, sabão de coco, sabão de glicerina e também óleos essenciais, se a gente quer dar um cheirinho na casa. Óleos essenciais realmente, não essência, né? E a gente precisa usar filtros de boa qualidade, porque os filtros normais, eles não retiram metal pesado. Usar filtros, o melhor filtro é de osmose reversa. Não estou fazendo merchan, mas existem marcas assim como a Aquapro, que é bem interessante para uso residencial, porque também se usa a nível industrial, né? E também trocar a alimentação, não só corrigir o padrão nutrigenômico, mas procurar usar mais orgânicos, que os orgânicos são plantados em locais onde não tem agrotóxico, pesticida e herbicida, que são grandes ofertadores de metal pesado, que são os principais bloqueadores de hormônio. Nós temos também os derivados dos plásticos, os xenobióticos, bisfenol, os fitalatos, enfim. Se a gente entrar no Google agora e colocar disruptor, ou endócrino disruptor and heavy metal, vem mais ou menos 4 milhões de artigos sobre isso. Nossa, se a gente diminuir já é um grande passo, né, doutora Débora? É um grande passo. Obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Adorei te receber mais uma vez aqui no Sinta-se Bem.